CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de 5 dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o reino dos céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é seu amigo Cristo, pastor Emiliano Pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto. Projeto CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem crescendo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações: cimec.org.br. Quase a mesma coisa, ou parecido ou semelhante. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E segundo esse evangelho da qual Marcos escreve, também essa história é narrada por Lucas, como também por Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, que Marcos ele não foi discípulo de Jesus Cristo. Segundo a história diz que ele foi discípulo de Pedro. Ou seja, ele acompanhou a caminhada de Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus, que estava com Jesus no barco. Segundo a história diz que, por certo que Marcos teve conhecimento desse feito histórico da qual ele narra nesse evangelho, é que através de Pedro. E interessante que eu fui observar as outras narrativas, irmãos, de Mateus e de Lucas, e observei uma coisa interessante, é que Marcos é o único que fala que Jesus Cristo entrou no barco e apoiou a sua cabeça sobre uma almofada. O interessante, irmãos, que para uma pessoa ir num barco, da qual Jesus Cristo mesmo falou, passamos para o outro lado, e quem entra no barco, uns entram, louvado, exaltado o nome do Senhor, para trabalhar, porque é interessante, para a pessoa navegar para o outro lado, alguém tem que conduzir o barco, alguém tem que ser o capitão, alguém tem que pegar os remos. Existe uma comitiva aí de trabalhos dentro do barco. O interessante é que nessa comitiva de trabalho, Jesus Cristo não estava incluído. Por quê? Porque o papel dele não era de conduzir aquele barco. Dentro do barco havia pessoas capacitadas para conduzir o barco. O interessante é que Jesus Cristo entra no barco e ele vai apoiar sua cabeça em uma almofada, ou seja, ele tinha sua almofada preparada para descansar, porque a Bíblia diz que ele havia pregado, louvado, exaltado, já havia ensinado uma multidão, despediu a multidão e entrou no barco e dissemos, vamos para o outro lado. Ele já passou a missão, ele já passou o trabalho. Qual era o trabalho? Atravessar o mar. Louvado, exaltado, que pela geografia não era um mar, era um lago, irmãos. Segundo a história diz que aquele lago é o lago conhecido como Lago de Genezaré, ou Lago de Tibérias, louvado, exaltado o nome do Senhor, porque banha, louvado, essas localidades. E a Bíblia, e segundo a história vai dizer, segundo a geografia, irmãos, esse lago tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento e cerca de 20 quilômetros de largura, 221 metros de profundidade, ou seja, é um lago muito grande, era um dos maiores lagos, louvado, exaltado, no Senhor, da cidade de Jerusalém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles foram atravessar o mar, atravessar o lago, louvado, exaltado o nome do Senhor. E segundo a geografia, nós vemos que esse lago, ele está posicionado, louvado, entre duas montanhas,
Glórias a Deus. E interessante que quando o vento bateu, tomou aquele lago, que a Bíblia vai dizer que veio uma grande tempestade, temporal de vento, temporal de ondas, que tomava o barco, e a história vai dizer que a água cobria o barco. Louvado, exaltado o nome do Senhor, de uma forma que o barco via quase afundar. A Bíblia vai dizer que ela vem quase afundar. Porém, os seus discípulos, que tinham capacidade de conduzir aquele barco, porque como não falar acerca de Pedro? Pedro era pescador, aleluia, louvado, exaltado, tinha experiência na área, tinha capacidade para conduzir aquele navio. Louvado, exaltado, porém a história vai dizer que quando veio o vento, veio aquele temporal, quem estava no barco se tremeram, irmãos. Louvado, exaltado, Senhor, porque a luta vem sobre as nossas vidas, somente o Senhor para nos guardar, somente o Senhor para nos proteger, somente o Senhor para nos dar força para atravessar a dificuldade. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo estava dormindo, irmãos, sobre uma almofada. Louvado, exaltado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos vai despertar ele, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Ou seja, não te importa que nós vamos afundar? Você não pode fazer alguma coisa para que a gente podemos passar por essa situação? Porque eles tomaram conhecimento, por mais que eles tinham capacidade de conduzir o barco, eles tomaram conhecimento que mediante da circunstância, só o Senhor tem o poder para mudar a história, só o Senhor tem poder para mudar a situação. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo se levantou, irmãos, repreendeu o vento, aleluia, louvado, exaltado, dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-se. Aí a Bíblia vai dizer que seguiu-se uma grande bonança. Louvado, exaltado. Alguém falou assim: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado, exaltado. São fenômenos da natureza. O vento, aleluia. Quem tem ordem para comandar o vento? Quem tem autoridade para comandar o mar? Louvado, exaltado. São fenômenos da natureza, da qual a gente desconhece. E tempestade, irmãos, ela não escolhe o momento de chegar. Louvado, nós oramos para que não chovesse, mas se de repente Deus resolver chover nesta noite, louvado, exaltado, nós não podemos fazer nada. Nós oramos, louvado, exaltado o nome do Senhor, para que as coisas caminhem da forma, aleluia, agradável. Mas se alguma coisa se levantar, nós não podemos fazer nada. Mas mediante aquela circunstância, mediante aquela tempestade, Jesus Cristo teve autoridade. Louvado, exaltado. Você ora pela cura de alguns dos seus parentela, mas mediante a circunstância, só o Senhor para ter autoridade, aleluia, sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que alguém falou assim, ó, Jesus Cristo dizendo para aquela que estava no barco: homens de pequena fé. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Ou seja, o que poderia mudar a história, a situação dele era a fé. Louvado, exaltado, porque Jesus Cristo estava no barco, e no início da sua trajetória, da sua travessia, aleluia, daquele mar, daquele lago, louvado, exaltado, ele lançou uma palavra: passamos para o outro lado. Independente do que Jesus Cristo falou na minha e na tua vida, aleluia, no meio da caminhada tem tempestade, no meio da caminhada tem de luta, tem dificuldade, que evangelho não é evangelho de oba-oba, louvado, exaltado é o Senhor, de somente pula-pula não, irmãos. Evangelho é evangelho de responsabilidade. Louvado, exaltado, evangelho, louvado, exaltado o nome do Senhor, aleluia, é responsabilidade. O que é responsabilidade? Aleluia, é você assumir o seu papel, aleluia, dentro do quadro do evangelho. Louvado, exaltado, existe um compromisso, existe um comprometimento quando você assume esse papel. Louvado, exaltado o nome do Senhor, para caminhar no evangelho. Louvado, exaltado. Qual o meu e o seu comprometimento, aleluia, com o evangelho? Aquilo que o Senhor exige de mim, de você. Louvado, não estou falando, irmãos, de
usos e costumes, não. Estou falando acerca daquilo que o reino de Deus, aleluia, exige de mim e de você. Compromisso com o evangelho, compromisso com o reino, louvado, exaltado, porque quem tem compromisso com o reino, não deixa a luta te parar, não deixa a dificuldade de parar, não deixa, aleluia, a situação difícil de parar. A luta não pode te parar, porque você tem compromisso com a palavra. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E mediante a tempestade, mediante a luta, vamos avante, irmãos. Louvado, exaltado, nós não podemos parar. Estamos numa grande obra, aleluia, estamos num grande trabalho, da qual eu não posso me deixar vencer, mediante a luta e mediante a dificuldade. Então vamos avante, aleluia, prosseguindo adiante, amém, irmãos? Aleluia, essa palavra que Deus gera ao meu coração, amém? Louva a Deus por tudo que Ele tem nos feito, louva a Deus até pelas lutas, porque as lutas, aleluia, que não matam, a luta é os que nos fortalece, irmãos. Luta nunca vai matar o crente, luta vem na nossa vida para te fortalecer, aleluia, aleluia, aumentar a tua fé, amém? Louvado, exaltado, eu louvo a Deus por essa oportunidade, aleluia, e as palmas que louvam o Senhor, amém?